Boa tarde, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente quer falar um pouquinho sobre como implementar a funcionalidade de login do seu sistema e como fazer também a implementação de um filtro na tela de consulta. Então, são basicamente essas duas telas que a gente vai fazer agora. É a tela de login, que é uma tela para você entrar no sistema, e a tela de consulta, onde a gente não vai listar todos os resultados, a gente vai aplicar um filtro antes de aplicar esse resultado aqui, tá legal? Então vamos começar pelo login. Para começar então pelo login, o que a gente precisa é o seguinte: ter a tela desenhada, controles renomeados, txt login, txt senha. Vou marcar aqui o botão como btn entrar e vou renomeando todos os meus controles, certo? Para eu ter um controle de login, eu preciso ter uma tabela onde eu tenha usuários e senhas para eu conseguir fazer, porque a ideia de uma tela de login é a seguinte: a pessoa vai entrar com um usuário, com uma senha. Quando você clicar em entrar, você vai lá no banco de dados no MySQL, vai tentar vai ir na tabela onde tem os usuários e as senhas, os usuários que podem acessar o sistema. Ele vai pegar as informações que o usuário colocou na telinha de login e vai bater com o que está no banco de dados. Se voltar alguma informação é porque a consulta que ele fez está correta, se não voltar é porque a consulta que ele fez não está correta, ou seja, ele errou a senha ou o usuário. Então, para isso a gente vai ter que ter aqui o nosso Workbench. Vou conectar então aqui e eu vou mostrar para vocês como que é essa tabela aqui tabela de login. Então, qual é o nome do meu banco de dados? É a escola DB. Então, don't use, né? Vírgula sempre, Ctrl Enter, aquela mesma história. A tabela que eu criei aqui é essa daqui, a TB Login. Se eu executar, tem dois registros aqui. O login 1 é o usuário Caio, que tem a senha Caio123, e o usuário 2 é o usuário João, que tem a senha Jo. Certo? Então, quando o meu usuário for entrar no meu sistema, ele vai colocar o usuário e a senha aqui. Eu vou ter que vir nessa tabela e pesquisar se o usuário e a senha que ele colocou existem aqui. Para isso eu vou ter que aplicar um filtro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, onde o DS usuário, vamos supor, seja igual a Caio, e a senha seja igual a Caio123. Dessa forma, me retornou um registro aqui, que é o usuário do Caio, ou seja, existe um registro na tabela de login com esse usuário e com essa senha. Porém, se eu coloco a senha errado, me retorna nada. Porque não existe na minha tabela um usuário com essa senha. Então, essa é a lógica que a gente vai usar no nosso programa. Se não retornar aqui na nossa query, no nosso select, é porque é um login inválido. Agora, se ele entrar com um usuário e senha que existem na tabela, então é um usuário válido. Tá? Então, seguindo aquele nosso raciocínio da comunicação das classes, eu preciso criar, então, já que eu estou falando da tabela de login, eu preciso ver se tem alguma tabela de login database aqui, o que não tem. Então, eu vou ter que vir aqui, botão direito, adicionar classe, login com o sufixo database, marco a classe como pública. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um método que vai se chamar logar. E esse método vai me retornar um tipo bool, que é o tipo booleano, que é verdadeiro ou falso. Ou seja, logou ou não logou. O método, para funcionar, ele vai receber um usuário como parâmetro e uma senha como parâmetro. Legal. Para eu
tirar meu script, eu crio uma variável string e vou colocar essa mesma query que está aqui, ó. Vou dar uma linha para facilitar. Isso aqui e jogo aqui na minha query. Perfeito. Depois eu preciso de quem? Da minha classe school database. Dou o nome para essa variável, crio ela e agora eu tenho acesso nessa classe através da minha variável. Então, db.execute select script. Vou passar esse script aqui, porém tem um probleminha aqui, né? Se eu fizer assim, essa query vai sempre chamar o usuário Caio e o usuário Caio123, mas a gente não sabe o que o usuário vai digitar lá na telinha, né? Por isso que a gente tem esse parâmetro aqui do usuário e do parâmetro senha, que é o que o usuário vai receber, que o usuário vai digitar no nosso formulário de login. Então, o que eu preciso? Eu preciso substituir essa palavra Caio pela variável usuário. E eu preciso substituir essa senha pela variável senha. Como que eu faço para substituir? Vou usar as chaves. Substituo então aqui pela chave do índice 0 e a chave 1. Embaixo, vou criar uma variável do script, onde eu vou formatar a minha variável query, substituindo a chave 0 pela variável usuário e substituindo a chave 1 pela variável senha. Com isso, eu tenho meu script já substituído e posso mandar executar aqui no método executeSelect. O método executeSelect ele retorna um MySQL Data Header. Fica vermelho, mouse em cima, clica na lâmpada. Se o primeiro for using, clica em using. Se não, vê se você escreveu certinho aqui. Legal, tô com o meu header. O que eu quero fazer agora é, se tem alguma coisa para ler, porque ele achou registro na tabela. Se ele achou é porque logou. Então eu vou retornar true. Retorno true aqui. Não achou é porque ele digitou algum usuário e senha que não existe. Então eu vou retornar falso. Perfeito, método criado, classe login database feita. Agora o que eu vou? Eu vou lá para a telinha de logar. Vou programar o botão entrar. Meu botão entrar, eu preciso pegar o usuário que está lá no txtlogin.txt. Preciso pegar a senha que está lá no txtsenha.txt. Crio a minha classe login database. Dou um nome para ela. Tenho acesso agora a login database através da variável que eu criei, que pode ser qualquer nome. E eu quis dar o nome de DB. E vou chamar o método aqui logar. Quando abrir parênteses, ele pediu dois parâmetros, que é a variável usuário e a variável senha. Só que esse método aqui ele me retorna aquele bool, para a gente saber se é ou não. Então eu vou receber ele aqui do lado. Legal. Agora é só eu fazer um if. Se logou for true, eu vou abrir a minha tela de menu. Show. Depois dou um hide na tela de login. Agora, se o logo não for true, eu vou fazer o quê? Uma mensagem para ele falando credenciais corretas. Dou para ele um botão de OK e mostro um ícone de erro. Perfeito.
Mas apenas isso. Então eu posso executar agora meu programa. Usuário Caio, 1, 2, 3, 4, 5. Credenciais incorretas. Se eu coloco 1, 2, 3 no sistema, certo? Bacana. Agora que está feito, a gente vai mostrar um pouquinho, esquecendo aqui essa questão do login. A gente vai entrar aqui para fazer o filtro. Então, vou apagar aqui essas telas. Apagar não, né? Fechar. Vou ver a tela do curso, que é essa daqui. Então, nesse botão de buscar, o que a gente tem hoje é ele chamando o método listar todos os cursos. Se eu quero fazer um filtro por ano, então como que eu posso fazer isso? Eu tenho que vir nessa classe curso database, que é a que está gerando os scripts, né? Então, ela gera o insert, ela gera o update, delete, o select. O que eu quero fazer aqui é criar um outro select, só que dessa vez com um where aqui buscando do ano. Então, como eu sou programador, eu vou copiar isso aqui, que é basicamente a mesma coisa, e vou colar aqui. Só que ao invés de listar todos os cursos, eu vou colocar aqui, ó, filter by year. Então eu vou filtrar por ano. E eu vou ter que receber o ano por parâmetro, certo? Tenho que alterar o meu select aqui para buscar onde o campo NR ano for igual a ao que tiver na variável ano. Crio aqui a minha variável script, falo que eu quero formatar a variável query e substituir a chave 0 pela variável ano. E mando executar o script. Onde estava a query, eu substituí aqui por script. Então mandei executar o script, que é esse select, substituindo a chave pela variável ano. E aí depois segue o mesmo fluxo, que é executar o data header, criar a lista, ler os registros, ir adicionando na lista e depois retornar a lista. Agora a gente volta aqui para a telinha do buscar. Eu tenho que mudar agora esse listar aqui para aquele de filtrar. Como que eu posso fazer isso? Aqui. Só que assim, e se o usuário deixar 0? Eu vou querer filtrar por 0? Não, né? Porque 0 é meio que, olha, tá 0 aqui é porque eu não quero filtrar por ano. Então, a gente vai ter que usar um if também. Mas antes disso eu vou pegar o valor que está lá nesse controle aqui, ó. O name dele é ndano. Então eu vou pegar o valor dele, ó, .value. Só que ele é do tipo decimal. Então eu preciso converter isso daqui para int. Converti isso aqui para int. Agora eu preciso fazer um if. Se o ano que tiver lá for 0, então o que eu quero fazer é buscar todos os cursos. Agora, se não for 0, é porque ele colocou algum ano lá e eu quero fazer algum filtro. Então eu vou fazer basicamente a mesma coisa, vou até dar Ctrl C, Ctrl V aqui. Porém, aqui ao invés de chamar o método listar, eu vou chamar o método filtrar por ano. Só que esse método aqui, filtrar por ano, ele recebe um parâmetro, que é o ano que vai ser filtrado, que é o que está na variável ano. Então eu vou passar aqui por parâmetro, e aí ele vai escolher. Se o ano for 0, ele vai chamar o de listar tudo. Se não for 0, ele vai chamar o de filtrar por ano, que é o que a gente acabou de criar. Então, vou dar um start aqui só para a gente ver se está ok. Tenho aqui
mando consultar. Quando então o meu filtro está 0, ele lista todos os anos, ó. Tem de 2017, tem de 2018, tudo aqui. Se eu colocar 2017, vai me filtrar só os que tem 2017. 2018 ele me filtra só os que tem 2018. Se eu coloco 2020, vai me filtrar só os que tem 2020. Legal? Era isso que a gente queria falar nesse vídeo. Espero que tenha ajudado aí a fazer a telinha de login e a colocar filtros nas suas telas. É bem simples, que nem vocês observaram. É só entender mesmo a comunicação que a gente explicou de forma mais detalhada no outro vídeo. E agora é só mandar bala e usar vários filtros diferentes nas suas telinhas, ok? Isso aí, pessoal. Valeu!